Boa noite, estão me ouvindo? Boa noite. Estão me ouvindo? Aí sim, sejam todos bem-vindos. O Dr. Peter entrou aqui. Já vou chamar. Gente, aqui é pontual, hein? Que nem audiência. Boa noite, Dr. Peter. Doutora Juliana, boa noite, como vai? Tudo Bem, bem? senhor. Deixa eu ajeitar aqui a câmera aqui. A gente vai aprendendo aqui. Tem que ajeitar a câmera, já ligar o cronômetro. Temos aí alguns cuidados, né, a adotar. É, a gente Obrigado está pelo inovando convite. a gente está inovando aqui nessa área, né, de Insta, e então estamos aprendendo também. A Bom, sejam tecnologia ela todos é fascinante quando bem-vindos. funciona, né? É? Quando funciona a tecnologia, ela nos É, ajuda muito, né? verdade. Mas no fim, é só um tempo de adaptação, com um tempo a gente fica expert. E quando, aqui em casa, quando eu não me adapto à tecnologia, eu me socorro aos filhos, né? Eles têm uma habilidade boa e pode É, nos hoje eu já auxiliar aprendi até bastante, né? a fixar o tema aí, ó, que daí o pessoal vai entrando na live e vê o Legal. tema. Então, boa noite, pessoal, Boa sejam todos noite. bem-vindos. Hoje é um tema assim que eu gosto muito e extremamente importante, né, para toda a advocacia. O tema de hoje foi escolhido Ética e Prerrogativa da Advocacia no atual cenário. A doutora Raquel, presidente, acabou de entrar. Então, assim, em nome da Satisfação. subseção de Valinhos, doutor Peter, a doutora Raquel, presidente, doutora Cláudia, diretora secretária adjunta, que também está aqui, doutor Robson, doutor Rodrigo, que é o tesoureiro. Em nome de toda a nossa subseção, nós queremos agradecer a sua presença aqui e dizer que é sempre muito assim, importante esse tema e a gente aprende demais cada vez que a gente acompanha aí alguma apresentação do senhor. Dr. Fabrício Simone, presidente da Comissão de Jovem Advogado, o senhor já veio aqui também. Então, Sim, inicialmente eu quero fazer então esse agradecimento aí por o senhor ter aceitado esse convite. verdade. Eu que agradeço, a satisfação é minha. Eu tenho um enorme prazer de conversar com os colegas, em especial a subseção de Valinho, sempre atenta a esses temas tão importantes, né? E, doutora, pode ficar à vontade, não precisa me chamar de senhor, não. Nós estamos aqui entre amigos, o bate-papo é descontraído, pode me tratar por você mesmo, tá? Estou bem assim. Muito Tá. obrigado. O tema, ele é instigante, né? E ele se faz necessário nesses momentos que nós estamos atravessando, né? Em especial por essa oportunidade que nos dá de conversar, né, com os nossos colegas, aí quem estiver assistindo, sem estar presente ali, sem aquela necessidade de estar ali no edifício, né, da nossa casa. Muitas vezes o nosso compromisso do dia a dia, mais as atividades domésticas, acaba deixando um pouco, dificultando bastante, né? Isso. E com essa tecnologia acaba levando, ó, sem fronteira, não tem fronteira, né? Para a gente É, pode chegar em qualquer. Imagine que eu estava aqui e conversando com colegas do outro lado do acabou, continente, né? acabou se tornando aí um suporte a mais, né, para os nossos colegas, os advogados, para a própria subseção, né, então, inovando. Inclusive, eu quero agradecer a presença aqui do diretor, doutor Paulo Braga, né, diretor de Campinas, Olha, doutora Viviane, presidente de Indaiatuba, doutora André satisfação Amin, enorme, também, doutora André presidente da Comissão de Amin, Prerrogativas, né, prerrogativas também em defensor das peso, nossas prerrogativas, um exímio, olha, o doutor Paulo. doutor Obrigado Paulo. pelo prestígio, é uma satisfação enorme. Aliás, Campinas também é uma subseção muito preocupada, eles têm dado uma atenção especial para essa continuidade, no aperfeiçoamento da nossa classe, no acompanhamento através de palestras, né, muitos cursos, têm Com dado grande certeza. oportunidade ali para a gente poder.
levar esses conhecimentos para os colegas. Às vezes a gente fica um pouco distraído, né, doutora, e acaba esquecendo ali algumas coisas relevantes do nosso estatuto, do nosso código de ética, né? Com E certeza. dar uma repassada é importante para a gente ficar atualizado. Com certeza. Dr. Peter, antes da gente entrar no tema, que me disseram que a gente tem 55 minutos, vamos. E dá Vamos para lá. ficar aqui a noite inteira conversando sobre prerrogativas, ainda mais no atual cenário, Nem né? me fala, nem me Então, fala. Dr. Peter, só quero fazer uma apresentação inicial. Dr. Peter é advogado, presidente do 5º Conselho Regional de Prerrogativas aqui de Campinas, defensor dativo da Comissão de Ética e Disciplina da Subseção de Campinas, membro do curso de Ética Profissional e Prerrogativas para Advogados Estagiários, né, o CEPA de Campinas, e palestrante também da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Inclusive, nós estávamos agendando, né, uma palestra, né, em razão da Sim. situação, a gente teve que cancelar, mas vamos agilizar isso daí para ser online agora. Ótimo. Dr. Peter, então, pelo seu currículo, dá para a gente ver que a gente vai aprender essa noite aqui o notável conhecimento que o senhor tem da área, tanto de ética como prerrogativa aí. Vamos iniciar um tema. Até tinha colocado a minha etiquetinha aqui, tem prerrogativa. Aqui Ética e tem prerrogativa prerrogativas. da advocacia no atual cenário. A ética veio na frente de prerrogativa aí. É proposital isso daí? Pois é, boa colocação, hein? Essa colocação é importante. Para estarmos em dia com as nossas obrigações, para exigirmos o dever de urbanidade das autoridades, nós temos que nos dar o respeito, né? Também temos que contribuir para que o ambiente seja favorável, né? Que essa urbanidade ela se prevaleça, principalmente o advogado, e que deve ter um equilíbrio ainda maior, né? Nós devemos respeito ao nosso estatuto, ao código de ética e aos provimentos. Importante, sabe, Juliane, é a gente ficar atento aos provimentos que são editados pelo Conselho Federal. Então, lá no Conselho Federal, existe uma aba lá sobre normas que consta ali todos os provimentos, todas as resoluções e súmulas, né? Veja que o advogado, antes de entrar no tema, né, diretamente para falar sobre a ética e prerrogativas, aquele advogado inidôneo, ele não pode nem se inscrever mais nos quadros da ordem. Uma das inidoneidades suscitadas é aquela autoridade ou aquele agente público que sofreu um processo de desagravo, né? Então, aquela autoridade que sofreu um processo de desagravo, que desrespeitou, né, por algum motivo, as prerrogativas dos advogados, ela vai ter que depois prestar conta, se ela tentar se inscrever nos quadros da ordem, né, e será suscitada a inidoneidade delas. É lógico que vai ser dado ali o direito de defesa, de ampla defesa, mas ela vai ter que justificar para se inscrever. E se não for aceito, talvez nem com mandado de segurança, né? Nós tivemos um caso clássico lá em Brasília, de um ministro do STF que desrespeitava muitos prerrogativos do advogado, depois ele tentou se inscrever lá e não teve sucesso, teve que se socorrer a uma impetração de mandado de segurança, conseguiu a ordem e se inscreveu. Agora, nós estamos vendo recente, parece que há uma intenção de um outro juiz, muito conhecido no cenário, né, tentando se inscrever. Vamos ver qual será o desdobramento disso, né? Não sei se ele foi desagravado alguma vez, não tenho essa informação, mas se foi desagravado, certamente enfrentará dificuldade. E a outra informação importante é que as súmulas que existem lá, elas dão conta também daquele indivíduo que desrespeitou, que cometeu violência doméstica, né? Inclusive a classe de GLBT, que não respeita, lá existe uma súmula também que pode ser suscitada em idoneidade. Quando se passa no exame de ordem, né, tem que levar a documentação, além do exame de ordem, tem que ser feito ali uma declaração de que não está em curso nenhum processo judicial. E se for suscitada inidoneidade por quem quer que seja, inclusive uma pessoa do povo, isso vai para o conselho e vai ali tem que submeter ao crivo dos conselheiros e pode ser tornado inidôneo, né, nem se inscrever nos quadros da ordem. Bom, mas é importante a gente não só
se atentar a essas normas que estão lá no Conselho Federal, as normas estaduais, o regimento interno da OAB do Estado de São Paulo, está ali no site da OAB, e as emendas, né? As emendas dos tribunais, não só do TED 1, que são feitas consultas ali para poder socorrer os colegas que têm dúvida, não pode se falar em caso concreto, né, somente em tese, mas é importante ali dar uma passada, sabe, pelos ementários ali de São Paulo, que esclarece muitas dúvidas aí de colegas. Né? Tem colegas que fazem consulta, tem bastante informação lá. Muita, muita. Aliás, essas consultas, ela pode ser protocolizada, inclusive, no TED 17 aqui de Campinas, ou na própria subseção. A subseção se encarrega de encaminhar essas consultas aí, depois tem a resposta. É muito importante. Bom, vamos ficar bem à vontade, né? Vamos falar de assunto que a gente lida no dia a dia, mas confesso que tenho que sempre ficar me atualizando. Então, tem diversas doutrinas aqui que me socorrem, me ajudam, conversa com outros colegas, com a própria doutora mesmo. A gente tem realizado bastante bate-papo, né, sobre esclarecimento, sobre aperfeiçoamento, de como aplicar melhor as nossas prerrogativas, né, falar sobre esses direitos. Primeiro dizer que prerrogativa, ela é gênero da espécie direitos, né, existem outras prerrogativas de outras classes. Só antes de entrar um pouquinho na prerrogativa, só fazer uma questão ainda na ética, né, que a gente... iniciado da ética. Aí, como a gente colocou aqui no atual cenário, né? Hoje a gente vê muita live, na verdade, a advocacia, tudo foi para esse mundo online, né? Então, a gente vê uma live que, de repente, está fazendo promoção pessoal, live que está vendendo curso, live com conteúdo informativo. Isso daí o senhor vê como, nesse atual cenário, a questão da ética. Às vezes, live que o próprio advogado acaba atacando outro advogado ou a instituição, né? Como que o senhor vê aí nessa época essa questão, esse comportamento do advogado? Olha só, a pergunta é importante, né? Primeiro, para se falar de direitos e prerrogativas, nós temos que nos atentar à ética. No nosso estatuto está definido ali no artigo 31 do estatuto, que diz que o advogado deve se tornar merecedor de respeito e contribuir com o aperfeiçoamento da classe. E depois que lá, aí vai até o artigo 33, mas no Código de Ética, começa no artigo 1º, vai até o 8º ali, falando somente sobre ética e dos deveres dos advogados. Esse tema, eu também confesso que fiquei muito preocupado durante muito tempo, resisti bastante a essas lives e achava mais adequado fazer interno no edifício da OAB ou através de uma plataforma adequada, né, ali que tivesse ali os colegas, né, como acontece normalmente com a medicina, né, a medicina ela não faz ali, não se faz aqueles encontros, né, de medicina de forma aberta. Então, tem ali algumas restrições para não inculcar na sociedade a mercantilização. Porque, de repente, imagine, vamos enveredar para a área de medicina, né? Se está estudando ali um procedimento estético, né, de repente vai despertar naquela pessoa o desejo de fazer aquilo, né? Se falarmos, por exemplo, de direitos, pode despertar em alguém o desejo de intentar alguma ação ou nem se sabe se aquele ideal de direito está correto. O ideal seria consultar-se com um advogado. Mas para não inculcarmos na sociedade esse desejo por judicialização, temos que adotar ali alguns cuidados. Todas as vezes que falarmos de publicidade, não se deve confundir com propaganda, né? A propaganda, ela tem ali um espírito de mercantilização, ela inculca na sociedade um desejo. Né? Quando ligamos ali algum equipamento eletrônico como televisão e vemos uma propaganda de um chocolate, imediatamente dá vontade de se socorrer a uma barrinha de chocolate. Né? E, de repente, alguma insinuação de algum colega que não esteja se atentando... Alguma insinuação de mercantilização nesse sentido, né? Principalmente em algumas áreas de massa, né? Nós vemos aí bastante disputas aí em massa, de judicialização em massa de direitos ali, muitas vezes até duvidosos, né? Então, para não inculcar na sociedade, temos que adotar algumas cautelas.
A publicidade, tem colegas aí muito bem habilitados, estão fazendo aí a correta indicação, a correta explicação de como se deve proceder. Nós temos um provimento lá de 94 de 2000 do Conselho Federal, apesar de estar desatualizado, ele serve como norte para ser revisado. Mas olha só que interessante, não dá para a gente especificar tudo que é possível e tudo que é proibido. É impossível se fazer. Então, nós colocamos alguns princípios, e eu entendo que os princípios colocados no provimento 94 estão adequados e atual. Né? Nós podemos realizar alguns procedimentos ali. As lives, em especial, doutora, atento à sua pergunta, ela tem que ser feita de forma discreta, né? Ela não pode inculcar na sociedade, nem fazer nenhuma insinuação para se judicializar, para se buscar o judiciário. Com essa finalidade de mercantilizar, né, a prestação do serviço. Cuidado, né? Cuidado com a sua formação também, a sua área que vai atuar. Não se pode fazer, por exemplo, insinuação sobre o êxito de alguma demanda que teve, comentar sobre os honorários. Não era esse o espírito da nossa conversa hoje, mas foi bom falar, porque daí nós temos a oportunidade de esclarecer, né? E eu tenho visto, sinceramente, grandes nomes aí que repercutem na internet, usando direito alguma coisa, né, extensão de outras coisas, se aproveitando para fazer promoção pessoal, né? Então, que eles usam lá uma marca, lá, marca direito. Aí fazem as lives e comentando, olha, eu tive êxito no meu escritório nesse sentido, estou fazendo aquilo, e aí eu acho que isso tem que tomar um pouco de cuidado. E aí tem um detalhe interessante que eu acabei até, confesso que não tenho resposta para isso ainda. Qual será a competência? Imagine que lá no norte do país ou lá no sul esteja sendo realizada a live. E eu assista daqui. Né? Qual será a competência adequada para se apurar essa suposta infração, né? na comissão de ética? Teria que estudar. Mas vamos lá. Mas tá bom, então vamos para o tema de prerrogativa, que a gente também está ansioso. Mas, assim, doutor Peter, entra provimento, sai provimento, entra portaria, sai portaria, entra resolução, sai resolução, mas o estatuto da ordem, que é lei federal, não mudou, né? É isso mesmo. Não teve nenhuma alteração até agora, então ele permanece, né? Os cuidados devem permanecer, não pode ser uma autorização, o fato de estar alterando normas através de atos normativos daqueles órgãos, né? O CNJ ainda tem competência, né, para fazer esse regramento aí de alteração de prazo daqui e dali. Mas a gente está vendo muitas alterações, inclusive legislativa, por ato público, por ato do executivo. Esse ato do executivo, ele só tem duas formas de não ser cumpridos, né? Se ele revogar aquele ato que ele praticou, ou se for suscitado junto ao judiciário, a nulidade daquele ato que foi praticado. Do contrário, nós temos que cumprir. Nós vimos um caso numa cidade aqui do interior, de uma senhora que estava numa praça e resistiu ali ao pedido para se proteger, para não ficar naquela praça, e ela foi levada à delegacia, né? E ela dizia ali, gritando, dizendo que o advogado dela tinha orientado de que ela tinha o direito de ir e vir, né? Então foi instituído ali um ato que era proibido ficar nas imediações, porque tem relação com a saúde, então eu tenho o direito de não ser contaminado. Isso é o que a Constituição nos garante, né? Então, qualquer pessoa que esteja ali colocando em risco todas as demais pessoas sem os cuidados necessários, ela não pode se valer de um dispositivo constitucional e dizer que foi o advogado que instruiu ela a fazer isso ou aquilo. Olha o cuidado que nós temos que ter, principalmente com a pessoa comum, né? Por essa razão que nós temos que adotar o máximo de cuidado ao realizarmos essas lives, porque nós estamos preparados, nós sabemos quais são os princípios, qual é a forma, como o judiciário ele julga, nós não podemos entrar em lide temerária, nós temos todos os cuidados necessários. Mas o comum não sabe, né? Imagina se eu fizer aqui com a doutora aqui um procedimento, tentar fazer um procedimento cirúrgico, mostrando aqui como se realiza, né? Para cauterizar ali alguma protuberância, algum incômodo no rosto. Isso pode levar a sociedade a tentar adotar isso de alguma forma e acabar se prejudicando, né? O medicamento também, o medicamento tem que ter uma prescrição médica, assim por diante. Bom, então a doutora fez a pergunta sobre essa
alteração, o nosso estatuto não alterou, o nosso código de ética não teve alteração. Eu ainda conversava com alguns colegas para ficarem atentos às resoluções do tribunal. Quando ocorre, Tribunal de Ética, quando ocorre alguma alteração, eu faço o comunicado aí nos grupos que nós temos, né? Recentemente ali foi julgado no STF a inconstitucionalidade da aplicação disciplinar por inadimplência, e imediatamente o tribunal que ele fez com a decisão judicial já colocou isso através de uma resolução. Então, até agora, nós não temos nenhuma resolução sobre como se deve proceder nesse momento das lives, né, desse momento que nós estamos passando. A gente sabe que isso vai passar, esse momento vai passar, e lá na frente pode ser que nem lembre o que nós atravessamos aqui, né? E aí pode ser que seja mais duro, endurecido, né? Agora, o ato que for praticado, ele vai ficar ali registrado, né? Isso não tem como apagar. Então, vamos cuidar dessas informações que a gente passa para os colegas através de falar sobre ética, prerrogativas. Isso é informativo também, não tem nenhum óbice, não tem nenhum obstáculo. Né? Na realidade, a intenção da subseção sempre é informar, dar aquele apoio para os advogados, né? Sim. Para que, inclusive nessa situação, né, que a seccional também tem dado bastante apoio para a gente, bastante orientação, e por isso que a gente acabou fazendo também dessa forma, né? E sempre optando por esse conteúdo informativo para o profissional. Mas a questão mesmo parece que com esse cenário, com a pandemia que veio, com esses provimentos, né, deu a impressão de que essas nossas prerrogativas foram assim tolhidas, né? Então, mitigadas, né, suavizadas, por exemplo, você ter contato só através de e-mail institucional, a questão das próprias audiências virtuais. Todas essas questões aí envolvem a questão de prerrogativas, da liberdade, né, independência da nossa profissão, né? Mas olha só que importante nos atentarmos, né? Temos que olhar esse atual cenário com cuidado. Nós temos o dever de colaborar. Nós não podemos colocar em risco outras pessoas, né? É lógico que vamos enfrentar dificuldades. Cada subseção, ela está amparada ali por comissões que auxiliam e assiste a diretoria no desempenho das tarefas, né? Então, tem ali a comissão da mulher, tem a comissão do idoso, a comissão de prerrogativas, a comissão de ética. Então, essas comissões, elas estão a seccional tem comissão de relacionamento com o tribunal, com os órgãos públicos. Então, cada comissão dessa, ela está encarregada de fazer esse diálogo. A prerrogativas já não. Prerrogativas, ela tem ali ela tem ali um compromisso de fazer cumprir o seu estatuto. Mas temos que nos atentar às recomendações sanitárias, né? As recomendações da OMS. O advogado, ele não pode alegar desconhecimento da lei e nem deturpar o teor da lei. Nós temos que colaborar. Né? Colocar em risco outras pessoas é colocar em risco a própria saúde, a própria família e a disseminação. De repente pode não se manifestar na gente aquele vírus, mas podemos ser um vetor para levar para outras pessoas, estaremos contaminando outras pessoas e existe previsão criminal para isso, inclusive. Olha, no Código de 40 já existe ali crime de epidemia. Não se pode descolar os olhos dessa figura que existe. Existe um tipo penal, já existia. Isso foi muito em decorrência da gripe espanhola, mas existiu ali uma previsão. Então, os advogados do Brasil inteiro, eles têm adotado com certa estão relativizando, vendo qual é o melhor caminho, agindo de forma equilibrada. Nós temos conseguido dialogar. É verdade, aqui eu vou fazer uma confissão para a doutora, que enfrentamos há 2 semanas atrás, quando anteciparam aqueles feriados, um momento de muita aflição. Um colega precisava de uma tutela do tribunal e não conseguimos acesso ao tribunal. Foi no dia 18. Então, nós passamos o feriado antecipado inteiro, final de semana, tentando contato com o tribunal. E na segunda-feira ainda tinha mais um feriado. E era um caso
de extrema necessidade, transferência de uma pessoa para outra, para a capital aqui de São Paulo, fazer um procedimento cirúrgico tinha que ser rápido, e precisava de uma decisão do desembargador e não conseguia, que o desembargador apreciasse. Então, é meia verdade que funciona, né? Existe ali o e-mail... Existe no papel. Existe no papel. Existe, mas nunca se viu, né? Como tem um tempo, existe um tempo, é lógico que eles têm um tempo de 5 dias para apreciar, mas tem casos de extrema urgência, não se pode esperar. Imagine um procedimento médico para se realizar de imediato, uma tutela para poder tirar a pessoa que corre risco de um ambiente domiciliar, né? Então, tem que ser rápido ali. E nós não temos registro de celeridade. Então, o que se deve fazer? Registrar, e essa pessoa, esse colega que se viu cerceado no seu direito de ter acesso ao magistrado, ele tem que adotar, ele tem que decidir ali se vai comunicar isso à comissão de prerrogativas para analisar se é caso de desagravo, porque foi ofendido o seu direito de ter acesso ao magistrado. No passado, existia a Lei 4898, que era a lei de abuso de autoridade, que violava qualquer dispositivo das nossas prerrogativas. Hoje criminalizou apenas 4. Antes eram os 21, mais os 8 que existia lá da advogada gestante. Agora criminalizou somente 4. Depois a gente pode dar uma passada por eles. Mas, voltando ali nessa questão ética, né? O advogado, para poder exigir o cumprimento do seu estatuto, ele tem o dever de urbanidade. Então, logo no artigo 31, do nosso estatuto, ele já define ali que nós devemos ser merecedor de respeito e contribuir para o prestígio da classe. E aí a gente vai lá no capítulo, no artigo 1º também do nosso Código de Ética e Disciplina, que fala que a conduta é compatível com os preceitos éticos daquele código. Nós já fizemos ali um comentário dizendo sobre o respeito aos provimentos, respeito às resoluções, súmulas também, mas ali ele fala de um detalhe importante, fala sobre princípios de moral, princípios morais. Nós temos que estar em dia com esses princípios morais. Depois, ali no artigo 2º, parágrafo, tem lá mais de 18 incisos que fala sobre os deveres dos advogados. É importante observar aquilo, porque quando e aí, eu vou fazer só um recorte aqui. A doutora falou sobre as audiências, né? Mas agora a audiência virtual, como o advogado que é membro de uma comissão de prerrogativa vai ter acesso? Ele tem que pedir, ele tem que ter contato naquele tribunal, tem que ter contato com o serventuário, tem que estar atento, porque se um colega estiver sendo ofendido nas suas prerrogativas nessa audiência virtual, se ele aceitar fazer essa audiência virtual, o advogado que membro de uma comissão de prerrogativas, ele tem que ter o acesso, ele pode entrar naquela audiência para poder resguardar, garantir que o advogado cumpra o seu dever. E aí vou dar uma dica que já aconteceu comigo, inclusive. Se o advogado for aviltado nas suas prerrogativas e não se sentir seguro para continuar na audiência, sob pena de estar ali em estado emocional abalado, isso pode comprometer a própria defesa, ele deve registrar isso, pedir para registrar em ata, e se não tiver nenhum outro colega acompanhando, ele tem que pedir a redesignação dessa audiência, senão vai acabar prejudicando o próprio colega. E já aconteceu comigo de me sair, inclusive, da audiência, porque teve ali um desrespeito do magistrado com o meu cliente, eu saí da audiência e peticionei o juízo dizendo que quais motivos me fizeram levar a ter aquele comportamento. Porque se não fizer isso, o juiz vai dizer que houve abandono, houve desrespeito, má fé, e aí vai mandar na primeira oportunidade, né? Tem que se manifestar já na primeira oportunidade, ou em ata ou logo em seguida, né? Deixa eu só agradecer, só um minutinho, doutor Peter, vou agradecer a presença aí dos diretores da seccional, doutor Aislan, doutora Margarete, passaram aqui. É um prazer muito grande, né? Você vê, eu estava falando exatamente sobre esse apoio da seccional, né? Isso é um diferencial. A diretoria da seccional dá esse apoio, sempre está aí cooperando conosco, acompanhando as subseções.
Isso realmente é um diferencial e mostra uma união muito grande, né? Que é o mais importante, ainda mais sobre esse tema aí das audiências. E já que a gente entrou nesse tema das audiências, por essas, e como o senhor também citou, né, que tem coisas lá no provimento que só estão no papel, não funcionam, é por essas e outras que a gente também já se manifestou contra essas audiências, principalmente as de instrução, né? E a seccional também tem encaminhado vários ofícios com relação a às audiências, a impossibilidade, a deixar a liberdade, né, do advogado optar se vai fazer ou não. Então, e a gente não aceita essa frase que o judiciário julgou de que a OAB é contra, né, a audiência. Não é que nós somos contra, né? Nós temos as nossas prerrogativas, nós temos as nossas garantias, né? E realizar uma audiência virtual, de repente, de instrução, né? É completamente para a gente analisa só se o advogado realmente concordar com essa situação, porque ele sabe, ele tem conhecimento de causa, ele sabe ali de todos os riscos, se caberia ou não. Mas eu só te interrompi realmente para fazer esse agradecimento e a Nada. seccional tem dado bastante apoio para a gente. Bom recorte, é verdadeiro mesmo, a seccional e as subseções, elas, a direção, da qual o doutor também faz parte de uma, estão de parabéns, tem trabalhado de forma dobrada, né, muito mais nesses dias, porque tem que continuar o relacionamento, tem que continuar atento ali aos poderes constituídos, tem que fazer ali explicações, esclarecimentos para os colegas, e tem ainda essa nova fase da tecnologia. O São Paulo já está fazendo ali também treinamentos de como se deve proceder durante essas audiências. Nós temos recebido ali alguns links para poder participar, né? Os advogados que têm ali o acesso à tecnologia estão conseguindo acompanhar. Eu farei uma live na sequência, lá às 8h30, para falar sobre as audiências também. Eu tenho uma opinião a respeito. Vamos dar uma continuar passada pelo Código de Processo Civil também, pelas resoluções, para a gente ver o que é possível, né, fazer, qual é a opinião. Lembrando que nós, no caso do Conselho, como sou o presidente do Conselho Regional de Prerrogativas, e a doutora, da qual a doutora também faz parte como conselheira, nós temos ali uma função que análise de mérito, né? Então, nessa fase, todo o procedimento realizado nas prerrogativas, eles são físicos, né? De forma que nós não podemos ali colocar em risco a nossa, numa sessão, né, e muito menos fazer uma sessão virtual. Então, nós já manifestamos a nossa opinião sobre essas sessões virtuais. Elas podem, de certa forma, ajudar. No caso de tribunais, né? A efeito, para ter uma ideia, ontem eu estava aliás, até agradeço a presença do doutor, estávamos fazendo uma aula na faculdade de Americana. Terminou 9h30, eu tinha que fazer uma sustentação oral. Ontem foi o dia. Aliás, na Justiça Militar, no SPM, você tem a sessão, né? É marcada a sessão ali de julgamento, e no dia que publica a sessão de julgamento, você tem um dia só para fazer a sustentação e juntar. Pode fazer ela por áudio ou pode fazer por vídeo. E assim que terminou a nossa reunião, eu tive que me correr para poder fazer a sustentação e conseguir juntar ao STM no EPROC, aliás, um excelente programa ali que funciona muito bem. Nós conseguimos anexar e já imediatamente ver se está tudo certo. Era faltando 15 minutos para encerrar o meu horário. Foi uma loucura. Mas foi importante. Olha só como é interessante. A STM é Brasília. Se eu tivesse que realizar isso em Brasília, eu não conseguiria, né? Não só pelo atual cenário, mas pelo custo, né? Então, essas sustentações no colegiado, elas são viáveis pela videoconferência. Mas a videoconferência, ela tem que ter interação, porque eu não vou participar do julgamento. O julgamento ele vai acabar cerceando o direito. Se eu tiver que esclarecer alguma dúvida ali sobre os fatos, como é que eu vou fazer? Exatamente, esse foi o ofício encaminhado ontem da seccional, né, da OAB de São Paulo, encaminhou para a TJ São Paulo, que tem que ter uma regulamentação
nessas sustentações Sim. orais. A gente quer, isso daí acaba ajudando, né? Principalmente advogado do interior, a gente acaba, mas precisa de uma regulamentação para dar uma maior segurança. Sempre a preocupação é a maior segurança, né? É. E a OAB, a seccional também caminhou esse ofício aí ontem para o TJ. Mas ó, o pessoal até está mandando algumas perguntas, pessoal, estou anotando aqui, mais para o final a gente fazer. Mas pelo que eu vi aqui da dificuldade, que o senhor estava comentando, para a gente pedir para constar em ata. O doutor Edemilson Sim. aqui falou, mas se o magistrado não quiser reduzir o termo na ata, e peticiona logo em seguida, como ele Peticiona falou? imediatamente, no mesmo dia. No mesmo dia, peticiona. E peticiona fundamentando. Peticiona fundamentando. Não pode ser uma petição. Nós temos que tomar o máximo de cuidado para não sermos desrespeitosos, senão isso vai desaguar lá na ética. A gente tem visto por aí, nos grupos, advogados ofendendo, né, magistrado, e não é essa a nossa finalidade. Não. Né? Aliás, o próprio Código de Processo Civil, ele tem ali uma previsão que deve ser riscada, aquelas cotas marginais, ou seja, aquelas ofensas, né? E vai acabar sendo processado, isso não se pode confundir a advocacia, o nosso direito, com ato de guerra. Era isso também que eu iria colocar. Existe até um julgado no STJ, que é um recurso em habeas corpus, eu acho que, se eu não me engano, que foi analisado há um tempo atrás, que diz que a advocacia não pode ser confundida com um ato de guerra. Né? Então, nós temos que tomar um máximo de cuidado com o dever de urbanidade e colocar de forma respeitosa e declinar os motivos ali e fazer com que o magistrado consiga enxergar o desacerto, né? que ocorreu. E eu vou dizer para você que, no meu caso, eu tive até um pedido de desculpa, né, pelo ocorrido, nós refizemos ali o procedimento e seguimos adiante. Mas nem sempre é assim, viu? Eu já tive outros entendimentos que o meu cliente também sofreu bastante com o juiz, um juiz muito autoritário, teve dificuldade. E não é essa a finalidade. Olha, não estamos dizendo que os magistrados são desrespeitosos, estamos dizendo que alguns, como colegas também, né? Alguns colegas ali, às vezes, não está no dia bom, né? E não estando naquele dia bom, acaba comprometendo aquele trabalho daquele dia, né? Vai acabar dificultando. E o indicado para o advogado é não permanecer, porque não vai dar para se refazer aquele ato. Se participou, não vai poder depois alegar que teve dificuldade. Aconteceu também numa outra situação, eu participei, o ofendido estava não esteve presente, esteve numa videoconferência. E eu suscitei, né, para a auditora ali do tribunal, e ela disse, olha, mas não vai atrapalhar. E eu relevei. No fim das contas, eu acabei sentindo que poderia ter redesignado, né? E depois ela disse lá, e no fim da minha sustentação lá, porque a gente junta os memoriais escritos e depois faz a sustentação. No final, eu fui suscitar ali para a auditoria, e eles disseram, mas você concordou, né? Você concordou com a realização por videoconferência, então agora não adianta reclamar. Nós temos que reclamar no momento certo, não se pode fazer. Se sentirmos que aquilo ali vai prejudicar, é bom recuar. Recua, peticiona, porque nós temos dois principais instrumentos de trabalho, que é a escrita e a oralidade, né? Então tem que explorar isso. É importante ser peticionar. buscado. Não tem limite. Tem juiz que diz que, olha, a Unesco, a ONU, não sei, diz que um livro é considerado livro de 49 páginas, então acima disso não é adequado. Tem que escrever, tem que colocar doutrina, tem que colocar jurisprudência. Se colocar jurisprudência, o magistrado tem que dizer por que aquela jurisprudência não se adequa àquele caso. Então, essa história de que o juiz não lê lá, lê, porque se ele não lê, vai depois, em grau de recurso, você pode suscitar, olha, foi colocado, o juiz sequer se manifestou, entra com embargos, se for necessário, entra com os embargos ali, para poder, olha, excelência, foi colocado aqui um precedente, Vossa Excelência sequer se ateve a ele, aí o juiz pode dizer, mas não sou obrigado a me ater a tudo que está escrito. Lógico que é. Ele é um servidor da justiça, ele tem que, se nós estamos ali em defesa do jurisdicionado, e nós somos indispensáveis na administração da justiça, por que não fazer do advogado? Faz a defensoria, faz o Ministério Público, mas não faz do advogado? Por que essa discriminação, né? Por que diminuir o trabalho do advogado se ele é indispensável? Olha só que estranho. Nós atendemos o jurisdicionado. Nós recebemos
o jurisdicionado com aquele ideal de direito, cheio de arestas. Aí nós transformamos isso em termos técnicos, colocamos os precedentes, entregamos pronto para o magistrado apenas julgar, fazemos as diligências, nós não recebemos nada do Estado. Então, Defensoria, Ministério Público, todos os agentes ali realizam todas as diligências com recursos ilimitados, né? Porque o que é necessário fazer, eles fazem. E o advogado, muitas vezes, não tem nem a tecnologia para poder participar de uma audiência. Não é? Agora nós vimos recentemente uma alteração na... Essa é exatamente a nossa preocupação, principalmente, né? Muitos colegas não têm como realizar essa audiência, ainda que alguns erroneamente tentem transferir também, né, o próprio Poder Judiciário, tentar transferir isso daí para as casas de advocacia, né, para a OAB, inclusive, porque precisa de toda uma... A OAB, ela disponibiliza ali o computador nas salas da Sim. OAB, dos fóruns, mas para fazer uma audiência diferente, né? Porque vai ter que ter cabine, então, né? Porque não dá para fazer audiência ali. Então, são situações que realmente precisa de muito diálogo, muita conversa. Não é assim, né? Além de outras situações, por exemplo, quando você está ouvindo uma testemunha na audiência, você conversa aqui com o seu cliente fala aqui na pé do seu ouvido, a Sim. testemunha está falando uma coisa aí que não aconteceu, pergunta assim, assim, assado. Como que eu vou fazer isso de forma virtual, né? Então, acaba sendo atrapalhando, não é? Atrapalhando a própria ação, a próprio cidadão, né, o próprio jurisdicionado. Então, não é um capricho da advocacia, não é um capricho da OAB, né? Realmente são questões muito importantes que a gente não está atrás de meta, né? A OAB não está atrás de meta. Mas, tanto que o Poder Judiciário, por exemplo, tem juizado especial aí que já está recebendo por WhatsApp documentação para entrar com ação. Tem juizado especial que, se você ligar no telefone, dá fora de serviço o telefone, né? Então, o judiciário tem que se preocupar e a OAB também. A OAB está se preocupando. Não tem essa questão de a OAB ser só contra, não. E olha, e tem atuado, hein? A ordem tem atuado nas 3 esferas: federal, estadual e nas cidades. Ela tem atuado muito, nunca trabalhou tanto quanto agora, uma dificuldade tremenda. Temos que ter o equilíbrio acima de tudo, né? Não podemos agir de forma assodada como a gente está vendo no judiciário hoje. Olha, quem deveria nos trazer, estar ali apenas para colaborar, para julgar, para trazer tranquilidade, tem causado enorme insegurança. Tem muita insegurança. Se não imagine, doutora, se não existisse a classe de advogados, o que seria? Autoritarismo nem precisa dizer, né? Seria um genocídio, seria uma coisa assim muito difícil de se... eu falo genocídio não de morte de pessoas, mas sim de direitos. Quais direitos seriam preservados, seriam garantidos? Os advogados, a ordem, ela está ali em socorro da correta aplicação, do devido processo legal, do contraditório, do acesso à justiça. Com essas videoconferências, com essas audiências virtuais, como vai se garantir o acesso à justiça naquele caso de juizado especial? O juizado especial, ele é provocado por quem? Por aquela pessoa, por aquela classe que está procurando ali pequenos reparos. Muitas vezes não tem nenhum celular, porque o celular comprou com defeito. Ele vai se recorrer ao judiciário para poder corrigir aquilo. Como ele vai participar de uma audiência? Outro dia assisti inclusive num curso de prerrogativas, falou, mas nesse momento a gente está tendo acesso à justiça ou acesso ao judiciário só? Que fica diferente, né? Só acesso ao judiciário é uma coisa, acesso à justiça é outra coisa, né? Então, a gente precisa prestar atenção nessa situação. É uma forma disfarçada de eliminar processo, né? Porque as pessoas não conseguirão ajuizar, não conseguirão participar de uma audiência. E olha só, isso incluiu até inclusive alterou um artigo da Lei 9.099, dizendo que, se for recusado, vai para sentença isso. Vai ter que normatizar, lógico, nós sabemos que vai ter que normatizar. Vai ter que regulamentar isso daí, vai ter que colocar regras, mas seria
descabido, né? Não teria, seria ali o devido processo legal já não existiria mesmo, é inconstitucional. Acho que todo esse arbítrio aí que tem sido, que a gente tem Por isso que é visto, um momento que a tem gente precisa se unir, né, Dr. Peter? Porque essa muito. situação é muito, muito Aliás, falando complicada. em ir, a doutora fez uma provocação no começo, eu não esqueci. Aí a gente encontra ali algumas reclamações, né, ressoando por aqui, dizendo que, olha, a classe não faz alguma coisa aqui, olha ali. Tem que dizer, lembrar, que esse tipo de, não é nem crítica, de queixa, atacando a classe, uma determinada classe, ele é passível de procedimento na comissão de ética. Pode, se processado, se procedente, pode ser censurado. É uma infração aos preceitos éticos, está lá no artigo 27 do Código de Ética, fala ali sobre o dever com a classe, com a ordem, com o cliente, com a autoridade, e fazer esse tipo de queixa, de reclamação, pela reclamação, sem qualquer fundamento, apenas porque pertence a um determinado grupo. Nós Isso pertencemos a daí um grupo complica. de pessoas que querem buscar a justiça. É, Não consigo visualizar que exista dois grupos, né? Uma classe é, é. deseja fazer a justiça e a outra classe deseja fazer um desserviço, não é isso? Então tem que tomar muito Sim. cuidado, porque esse tipo de crítica, não é nem crítica, né? Queixa, reclamação, ele é passivo de apuração na comissão de ética. Toma muito cuidado que está lá no artigo 27, já vão dar uma passada por lá para avaliar. Para É. que se possa colaborar, inclusive com o cidadão, né, que é esse o papel essa finalidade da Ordem dos Advogados do Brasil e do nosso e o juramento que nós fizemos, está lá no nosso regimento interno, está lá no regulamento geral da Ordem, que nós juramos respeitar a Constituição, a correta aplicação da justiça, a finalidade da OAB no artigo 44, inciso 1º e 2º, ela está bem clara ali, que é defender o cidadão, inclusive. E outra finalidade da OAB está em processar os advogados faltosos, também defendê-los, porque se tivesse incorrido ali em alguma desinteligência no exercício profissional e for demandado também no judiciário, a OAB ela presta esse tipo de A assistência, né? assistência. É uma das nossas incumbências. Mas aí a gente vê um outro caso. Vamos dizer que ali o advogado esteja participando de uma audiência, se desentendeu, saiu da audiência e sofre uma punição, uma multa, do Uhum. 268 lá do Código Penal, por abandono da causa. O juiz, não é dado ao juiz aplicar multa aos advogados, e nem aplicação de litigância de má-fé, está lá no artigo 77 do Código de Processo Civil, mas aplica o parágrafo 5º do artigo 77, está lá dizendo que o advogado ele não responde por litigância de má-fé. E aí, esse advogado que recebeu essa punição indevida do magistrado tem que procurar assistência da Comissão de Ética Da para comissão de atuar em sua prerrogativas. defesa. Da comissão de Comissão de prerrogativas. prerrogativas. Essa assistência, né? Eu falei outra comissão? Comissão Não, de é ética, comissão né? de ética. Desculpa, Comissão de eu tenho ética. essa mania de trocar. Até Então, a teve comissão de prerrogativas. teve uma pergunta aqui em cima, doutor Pito, só voltando nessa parte prática das prerrogativas, que nosso tempo já está indo, já estamos com 47 minutos aí de live. A gente vai conversando, nem percebe. Mas a questão de gravar, eu vi aqui que alguém perguntou, a gente pode gravar audiência, pode gravar, inclusive a gente pode gravar em qualquer momento que a gente tiver Sim. a ofensa das nossas prerrogativas, né? Inclusive o senhor me acompanhou Sim. uma vez e me ajudou, até gravou, estava dentro de uma escola, estava sendo impedida de Sim. acompanhar minha cliente. Então, a gravação, ela é muito importante, e isso eu aprendi com o Dr. Sim. Peter também, viu, gente? Não é só a Sim. audiência que pode gravar. Dentro de delegacia, a gente vê também colegas que foram desrespeitados dentro de Sim. delegacia e filmaram. Então, a gravação ela é muito importante, né, doutor? A gente pode fazer isso daí e Sim. depois passar para prerrogativas. E eu tenho uma opinião a respeito. Nós temos o dever de lealdade, boa fé. Eu, sempre que estou gravando, eu informo a parte que eu estou gravando aquela Ah, conversa, aquela audiência. Apesar de não ser necessário, eu faço isso
como lealdade. E digo uma coisa, todas as vezes que a gente indica que está sendo gravado, a gente evita problema. Porque o outro lado, sobre a publicidade, já que pode ser registrado ali, ele já não é que facilita o trabalho, ele já pensa em atuar de forma correta, e se está naquele dia ruim, de repente melhora, nós vimos aquele dia, né? Que nós participamos, foi acusado, olha, se acontecer alguma coisa comigo, nós somos apontados pelos servidores, se acontecer alguma coisa, você é responsável. De repente melhorou, né? Estava passando mal, aí melhorou. Então, mas a gente, por dever de lealdade, tem que orientar. É certo. E só para também, além da parte da assistência, né, tem a questão da própria representação. Isso é um pouco mais complicado em comarcas pequenas. Muitos advogados ficam receosos, né, de ter retaliação nos processos. E tem, a gente sabe que tem, né? Sim. A OAB, ela sempre se preocupou em tentar... Tanto que eu vou contar o caso de uma juíza. Teve uma juíza aqui em Valinhos, que na época eu e a doutora Raquel, a gente foi lá para a corregedoria em São Paulo. A gente não tinha um documento de reclamação aqui, mas é unânime a reclamação, né? Era unânime a reclamação. E a gente acabou indo diretamente na corregedoria sem nenhum documento. E, inclusive, o corregedor, ele chegou para a gente e falou, mas engraçado, porque normalmente, quando vem aqui reclamar de alguma juíza, alguma coisinha a gente já recebeu, né? Ou de um advogado, de uma outra subseção, tal, mas dessa não tem nada que aconteceu exatamente isso e aconteceu. E a sorte que, como a gente tinha combinado de fazer uma reunião com todos os juízes juntos, né? Os outros juízes acabaram sendo testemunha do que ela falou. E isso daí ajudou. Então, a própria corregedoria, eu acho que confirmou isso daí com os outros juízes, ajudou, e a gente chegou na corregedoria sem um documento. Mas a gente sabe que, até se aprofundando na questão de prerrogativas, quando um advogado procura a comissão de prerrogativas, pede por desagravo, esse desagravo, quando é anotado na ficha do juiz, tem muitas consequências, né, doutor Peter? Muita. E olha só uma coisa que é importante a gente registrar. Lá na parte do Estatuto do Advogado, ali 8.906, que diz o seguinte, lá no artigo 31, já falei que ele deve comportar-se de forma que se torne merecedor, mas lá está dizendo, o advogado de exercício de profissão deve manter independência em qualquer circunstância. Nenhum receio de desagradar o magistrado, qualquer autoridade, nem incorrer em impopularidade deve deter o advogado de exercício da profissão. Então, tem que exercer. Se omitir, a omissão também é punível, porque se não cumprir com o seu dever, está lá no artigo 36 no nosso estatuto, que é passível de censura. Tem que fazer, nós estamos vinculados. E se tivermos receio de fazer, como se deve proceder? Procurar a Coordenadoria Regional de Prerrogativas, para auxiliar naquele momento. Então, nós podemos ali nos socorrer, e a função da ordem tem a finalidade de defender o seu inscrito nos quadros, nós podemos esclarecer dúvidas, nós também a Comissão de Prerrogativas tem plantão, nós podemos atuar como assistente, representar nas autoridades competentes, ou seja, na corregedoria e na polícia judiciária, e também o desagravo. A doutora falou do desagravo. Se ficar caracterizado ali que foi ofensa ao advogado no exercício profissional, ofendeu os seus direitos e prerrogativas, e isso tem repercussão na classe, está ali preenchido os 3 requisitos. Junta a documentação, faz uma petição, vai na comissão de prerrogativas da subseção e protocoliza isso. Aquele procedimento vai ser autuado, tem um rito para se seguir, é feito o exame de admissibilidade, é dado o direito de ampla defesa para outra parte, nós notificamos a autoridade, o agente público que violou as prerrogativas, muitos deles não respondem. Muitos não respondem, se recusam a fazer.
Então, não respondendo, o procedimento volta para o relator, vendo que não há mais nenhuma diligência a ser realizada, ele dá andamento e manda para o conselho. Se o conselho julgar e conceder o desagravo, aquela nota de desagravo vai ficar registrado no Conselho Federal, existe ali um arquivo de tudo que foi violado daquela autoridade e vai mandar, inclusive, para o superior hierárquico daquela autoridade. Isso vai ser óbice para que ela receba promoção. Então, ela tem duas punições. Na promoção, ela não irá receber, porque existe ali na lei complementar da magistratura e do Ministério Público essa punição, e também no Cadastro Nacional de Violação de Prerrogativas. Se amanhã tentar se inscrever nos quadros da ordem, vai ter obstado o seu direito. Vai ter o direito de defesa, mas vai ter obstado. Provimento 179/2018, está lá no Conselho Federal da OAB. Então, doutora, eu acho que a gente tem que manter esse diálogo com o judiciário. Eu não sei por qual motivo a gente tem essa restrição. Nós estamos ali para auxiliar. O advogado, muitas vezes, olha só, muito se dá para entender. Se aquele cidadão procurou um advogado, é porque teve ali o direito dele violado. Então, já em algum momento ele teve violado. Aí leva para o advogado que vai garantir o direito dele. Pode ir no final não ser exitoso, mas vai pacificar, vai dar o direito daquela pessoa reparar, e se não existir o mérito ali, não for favorável a essa pessoa, ele vai estar com a consciência tranquila que fez tudo o que devia fazer para corrigir aquele mal sofrido. E o judiciário, ele precisa olhar o advogado como indispensável à administração judiciária. Ele que entrega, faz tudo, realiza absolutamente tudo. Absolutamente tudo. Entrega pronto, com precedente para o magistrado analisar e ver, é aplicável o seu precedente ao meu caso ou não. Não pode ignorar, dizer, olha, fazer de conta que não viu. Tem que olhar o precedente que foi colocado ali e dizer, olha, e de forma respeitosa também. Esse precedente se aplica ou não se aplica? E ponto. Inclusive, Dr. Peter, tinha uma outra situação que ia colocar aqui. Quando os advogados, como há esse receio, né, de aparecer o nome, de ter retaliação, a correição também é um meio aí sempre quando chega a correição, a subseção sempre manda e-mail para todos os advogados, perguntando se tem um problema naquela vara, naquele cartório, naquela delegacia, sempre pedindo essas informações preliminares para a própria diretoria ou comissão de prerrogativas acompanhar essa correição e fazer constar lá, né, a reclamação, e isso também pode ter aí uma consequência, não pode? Muita. Nós participamos, nós analisamos os atos correcionais que são encaminhados para a corregedoria. Tem consequência, sim. O magistrado que for desrespeitoso, que aviltar, que não cumprir com o seu dever dali, ele vai ter consequências, não tenha dúvida. Em Vinhedo aconteceu isso, com uma magistrada, ela foi deslocada para outra comarca. Ela acabou saindo dessa comarca e foi para outra comarca. De tanta reclamação que recebeu. Uma juíza trabalhista. E agora não existe mais, né? A justiça itinerante aqui foi desativada. Outro avançado aqui também. E foi uma outra... Foi assim, no período de pandemia, mas isso é assunto para uma outra live inteira. Outra. Mas, Dr. Peter, a gente está se encaminhando aqui para o final, nós temos uns minutinhos finais, vou fazer uns agradecimentos, passar a palavra para o senhor para a gente encerrar. Agradecer, né, por todos esses ensinamentos, essas reflexões, agradecer por o senhor sempre estar assim, disponível, acessível, né, dizer para todos os colegas que a subseção, a comissão de prerrogativas, hoje presidida pela doutora Raquel, aqui na subseção, o conselho de prerrogativas, a coordenadoria de prerrogativas, que o doutor Rodrigo Tamassia também é uma pessoa super acessível. Nós estamos aqui de plantão à disposição, sempre para qualquer questionamento, né? E sempre para uma orientação, né? Não ficar... É importante, a gente tem essa questão de
Pedir desagrava, exatamente. Nossa, tá me dando um tempo aqui de 30 segundos. Eu vou pedir para o senhor se despedir, doutor Peter. Obrigada por toda a presença aí, gente. Eu fico imensamente grato pelo convite. Saiba que é um prazer, tenho uma enorme satisfação de conversar com os colegas, é sempre prazeroso o convívio. Estou sempre à disposição, sentindo que eu posso colaborar de alguma forma, não hesite em chamar. Não tem cerimônia. Obrigado.